Assistir a Odisseia do Nolan me levou à convicção de que nós temos medo dos heróis. Isso fica claro quando você tem uma representação dos personagens que tem uma capacidade diferenciada em todas as suas construções, como o Ulisses, que é o Odisseu, né? A Penélope, como Telêmaco, Aquiles, né? E como eles são colocados em posturas basicamente comuns e de pessoas bem frágeis, até indecisas, inseguras, sem um contato com deuses. Na verdade, é um filme que não tem nem deuses, né? Então, acabei de assistir a Odisseia do Nolan ontem, né? E eu não sou de falar de filmes aqui no canal, mas eu queria trazer algumas questões não relacionadas ao que todo mundo vai falar, né, de elenco, de filmografia, o roteiro, essas coisas todas. Isso em termos, acho que nesses termos o filme tecnicamente ele é muito bem feito e até em alguns casos bem excelente, né? Então ele é bem, vamos dizer assim, estruturado, mas ele peca muito, não vou nem dizer fidelidade ao original, mas ele peca muito em relação a uma expressão própria. Ou seja, é uma Odisseia que não existe, no sentido de que é uma coisa que foi inventada na cabeça do diretor. É um espírito frágil, né? E um cristianismo fraco também, né? Ou seja, alguns falam que foi uma cristianização da Odisseia, mas eu acho que é um cristianismo muito fajuto, de um ponto de vista que você coloca simplesmente o personagem principal como alguém que simplesmente está arrependido, amargurado, fragilizado e que não tem uma ação forte o suficiente para mudar essa situação, para reverter a sua situação, como se simplesmente está perdido, né, em sua odisseia, fosse a punição suficiente. Ou seja, é um cristianismo que se justificaria no momento em que ele estivesse apenas sofrendo as consequências das suas ações, o que é uma total falta de sentido, é uma interpretação bem rasa mesmo, né? E disseram, né, que fizeram o Odisseu à imagem e semelhança do Nolan, talvez. Enfim, isso sinceramente não me interessa. O que me interessa é trazer aqui para vocês esses elementos que eu estou começando a descrever agora, e me chamou a atenção isso, né? Como Penélope, por exemplo, é uma personagem muito sábia e que o tempo todo ela parece ditar o ritmo das coisas, né? Quando ela tá fazendo a sua tecelagem, né? Ou seja, tecendo a mortalha lá para o Laertes, né? Pai de Ulisses, e ao tecer aquela mortalha, parece que ela tece todo o ritmo da trama que vai acontecendo. Parece que ela mesma tece a trama. Tanto que quando ela finaliza, né, finalmente, por conta de ser desmascarada pela sua escrava, né, ela propõe o desafio, né. Nessa mesma toada que as coisas se dão, né, acontecem outras coisas, claro, mas principalmente é isso. Então ela termina finalmente a mortalha e propõe o desafio. Quando ela já propõe o desafio, o Odisseu já chega, né, em Ítaca, né? Não lembro agora se no mesmo tempo, né? Agora com o filme eu vou ter que relembrar a ordem de algumas coisas também, né, para restabelecer. Mas o importante é que Penélope o tempo todo ela tá no centro da ação, que é Ítaca, né? Ítaca é o centro da coisa, com o trono vazio. E justamente todos estão com os olhos atentos em Ítaca, inclusive Odisseu. Odisseu está com os olhos atentos em Ítaca, né? Aí pode dizer, mas é porque não tem o rei, ok. Mas o próprio trono vazio, ele é um símbolo nesse caso. Então tudo orbita em torno desse centro, né? Que é o trono. E todos os assuntos do filme estão relacionados com isso, ou do filme não, desculpe, da obra, estão relacionados com isso de forma direta ou indireta, né? Então assim, tudo então vai se organizando para que a representação dos personagens, ou melhor dizendo, que os personagens do mito vão se construindo para que esse trono não fique vazio, né? E, enfim, Penélope, como uma mulher sábia, ela sabe que não pode simplesmente colocar o Telêmaco lá, também sabe que Ulisses está vivo, porque ela não é uma pessoa comum, né? E, enfim,
assim vai se desenhando todo o contexto da Odisseia. Vamos falar um pouco mais disso, de pessoas comuns, né? Os personagens retratados na Odisseia, os que são principais, eles não são pessoas comuns, né? Eles são sempre algum parentesco com um deus. Inclusive, a Penélope, ela é auxiliada por Atena, ela é inspirada por Atena, embora não converse com ela diretamente, né? E justamente parece que hoje a gente tem medo dessa postura heróica, a gente tem medo de ser protagonista nas coisas. Porque parece que quando a gente é protagonista, a gente destrói tudo aquilo que a gente toca, né? É o destruidor de cidades, é o engolidor de mundos, né? Aquele que vem a colocar um fim em todas as coisas. É um pecado, ser bom, em ser tecnicamente bom, ser excepcional em alguma coisa, é um pecado em si mesmo. Isso é uma visão pobre de tudo, de tudo, né? Assim, o Ulisses, ele não é retratado em nenhum momento na Odisseia como um cara bonzinho, em nenhum momento, tá? E pelo contrário, ele é muito arrogante. E esse fato de ele ser arrogante é importante para tudo que acontece depois, porque ele sofre por isso. Então, a Odisseia não é uma obra que é amoral, ela tem uma moral bem clara ali, e em nenhum momento o Ulisses ou o Odisseu ele vamos dizer assim, enaltecido por isso, né? Por ser arrogante. Ele é até enaltecido pelas suas qualidades como estrategista, né? Que é capaz de enganar o outro, etc. Mas, enfim, isso é tido como uma qualidade, tá? Uma habilidade. Mas em nenhum momento ele é colocado de forma a arrogância dele não leva a nenhum bem. E aqui tá um ponto importante. A visão moral aqui é diferente, né? Porque reparem que enquanto para Aquiles a sua arrogância fazia com que ele prevalecesse em todos os combates, né? Porque ele sempre estava se colocando de forma confiante, né? E que na verdade o que te tirava do eixo era a ira, né? Odisseu, por outro lado, ele é aquele arrogante, né? Aquela pessoa que se acha superior a todos, né? Intelectualmente, e era mesmo, inclusive ele chega a enganar os deuses, né? Em alguns momentos, mas justamente essa arrogância o leva para o buraco, né? É o que coloca em perdição, o que tira dele o seu bem mais precioso, né? E essa petulância que ele tem em admitir que é uma pessoa arrogante, né? E tudo está girando também em torno dos deuses, né? Os deuses estão olhando para essa história e ativamente interferem nela. Também, quando Ulisses vai percebendo que precisa contar com a ajuda dos deuses para algumas coisas, a sua vida vai mudando, né? O desfecho das coisas vão mudando, tá? Enfim, tudo isso fez falta no filme, né? Fez falta até porque não tem Deus no filme, né? Não tem nenhum tipo de Deus. Então não há nenhuma força diferente que o impele a sua ação. Há apenas fortuidades do acaso, né? E, enfim, uma triste coalizão de fatores, enfim, colocando cada vez mais o protagonismo para Ulisses. E o protagonismo, na verdade, sempre foi dele mesmo, né? Apesar da história estar rondando, né, o trono de Ítaca, com esses três eixos principais, né, que é a história de Telêmaco, a Penélope enquanto uma força de agregamento ou de manutenção, sabe? Até um comentário que eu vi esses dias que falava isso, né, que a mulher tem uma força de manutenção das coisas como elas estão, e lembra um pouco esse comparativo, né, politicamente falando. E enfim, a Penélope aqui tem uma força de manutenção e de coesão, né, porque se Telêmaco ascendesse ao trono, se ela apoiasse isso, ainda que desse certo, ele seria derrotado. Ele ainda era muito jovem, muito ingênuo, muito cabeça muito quente, né? Enfim, e tudo isso, né, é colocado ou explicitamente ou é deixado, né, nas entrelinhas
no original, né, na obra original. E aqui você vê uma Penélope frágil, né, indecisa, sem saber se Ulisses vai voltar, né, amargurada porque a política não é justa e tal. A Penélope, por sua vez, do original, né, vai entender, não, realmente as coisas aqui não são justas, mas eu não sou otária, né, eu vou agir conforme a coisa vai funcionar aqui. E então eu vou colocar esse negócio nos eixos, enquanto aquele que realmente tem o direito de fazê-lo, né, no caso Ulisses, não volta, porque eu sei que ele vai voltar. E enfim, a presença dos deuses nesse cenário dá toda uma outra conformação, porque há sempre essa certeza de que ele vai retornar, embora não se saiba quando, né? Isso é sempre também deixado meio de lado. Então, assim, eu percebo bastante isso, né? Por exemplo, Ulisses tem a sua jornada de redenção e ele vai deixando essa petulância de lado e confiando nos deuses eternos, né? E entendendo que a vida do ser humano ela não tem sentido se ela está presa circunstancialmente às suas coisas, à sua vidinha, né? E, no entanto, isso é um eixo, né? Os épicos têm essas características de ter vários eixos acontecendo, né? De maneira que são várias... não são núcleos exatamente, mas tem eixos de desenvolvimento em que estão sempre movendo as engrenagens do todo, né? O Telêmaco, ele amadurece muito em sua jornada, inclusive sendo combatendo, né, no final da obra, né? Não é deixado de lado, ele já é tratado como um homem, né, no final. E que aí a gente consegue compreender muito bem esse desenvolvimento, porque o Telêmaco faz 18 anos, né? Para aquela época já era homem, já vamos dizer assim, há uns 14, já, né, 15 anos já era tratado já como homem, né? Ele faz então seus 18, já tem idade de ser homem, mas não mais um garoto, né? Mas a consistência dele psicológica era nenhuma, né? Ele era realmente psicologicamente frágil, justamente por quê? Por causa do exemplo. Falta um exemplo, por mais que ele tenha tido mestres, né, na arte da espada e enfim, sei lá, no barco, em qualquer outro tipo de habilidades. Faltava um guia moral, né? E a Odisseia mais ou menos deixa isso implícito, né? Que falta esse rei, que é esse guia moral. Então, quando o Odisseu ele volta para Ítaca, né? Na visão originalmente, o que ele está fazendo não é exatamente um massacre ou um assassinato, nada do tipo. Mas o que ele está fazendo é um expurgo, ele está limpando a cidade de pessoas que não são confiáveis, de pessoas que não tiveram pais para guiá-las, né? Porque justamente foi uma geração que nasceu e se desenvolveu sem nenhum tipo de pai, nenhum tipo de orientação, e que são, obviamente, criminosos, né? No sentido comum da palavra, né? Mas, enfim, são pessoas imorais, né? E justamente a moral da Odisseia vai sendo construída a partir disso. E em relação aos heróis agora, né? O herói, ele tem alguns elementos, mas o principal deles é que ele é filho de um deus com a mortal, né? E Ulisses, ele é da linhagem de Hermes, se não me falha a memória em minhas pesquisas, né? E guiado por Atena. Ele então tem uma capacidade de projetar as coisas, de pensar à frente, de estar sempre com uma boa jogada, vamos dizer assim, antes dos outros, né? E justamente ele é inteligente, astuto, né? Mas ele é também conhecido, né, como sendo, ele se importa muito com seus companheiros. Isso é sempre deixado como algo estabelecido, não é algo que é tirado dele, né?
Isso tem lá na Ilíada, desde os primeiros capítulos ele está lá, né, controlando as brigas lá com o Agamenon, que é sempre um rei muito tirano, muito explosivo, né, e tá lá o Odisseu trabalhando, né, para poder apaziguar algumas coisas. Em nenhum momento ele é tido como um ser perfeito, longe disso, mas em muitas coisas, em muitos elementos, ele é colocado de uma superioridade que hoje parece que nos dá uma certa vertigem, né? Justamente quando uma pessoa que tem mais capacidade do que nós entra em cena, o que é que sobra? A gente tem duas opções: ou eu tenho inveja dessa pessoa, ou eu a admiro, né? Das duas formas dá para você crescer, mesmo com inveja, né? Apesar da inveja ser uma força destruidora, mas em algum momento ela pode cair em si. O importante é que a admiração por esse herói cresça. Então, resumindo o que eu vou falar tudo aqui, né? Esses seres, esses personagens, eles são superiores às pessoas comuns, é, não exatamente por sua moral, né? Em sua moral sim, mas é porque isso aí é um papo para outra coisa, mas não exatamente por isso, né? Porque se a gente for avaliar o todo, a gente vai acabar percebendo que somos superiores em muitos aspectos, né? Comumente falando. Mas esses aspectos são ressaltados, são ampliados para que a gente possa perceber esses vícios também em nós, né? É uma técnica que Shakespeare vai ficar conhecido por reproduzir, né? O teatro shakespeariano, que a gente fala bastante sobre isso, se você procurar qualquer pessoa comentando sobre isso, vai entender o que eu estou colocando aqui, e que ele infla muito os defeitos dos personagens, né? Que inclusive é chamado de defeito trágico, né? Ele tem um defeito trágico, então ele tem um defeito, mas não é um defeitinho, ele tem um defeito gigante. Esse defeito ele vai condenar essa pessoa. E assim são também os personagens, os heróis dentro da mitologia, né, grega. No caso, o épico, né, tem uma relação com o trágico, né? Então alguma coisa vai acontecer que vai levar todos pro buraco, né? E só que o épico tem também um caminho, ele dá um caminho. Ele dificilmente vai te deixar numa força, entende? Então, quando acontece o épico, então entra ali essas forças divinas, mas entram também as paixões humanas. Isso tudo está dentro desses personagens. Isso é inflado bastante para que nós, vendo de fora, consiga perceber qual a ação que ele toma que leva para um bom caminho e qual a ação que cada vez mais o leva à perdição. Não é uma história onde todos vão ficar felizes no final, ou que, esse menino estava certo, os outros errados. Isso muitas vezes fica na dúvida, você não sabe exatamente quem está certo, né? No caso da Odisseia, parece muito mais uma viagem de tipo psicológico, interior, em relação às suas questões, né? Então você fica muito na dúvida em relação a quem está certo e quem está errado dentro desse contexto todo, né? Mas você percebe ali uma direção, ou seja, age de tal e tal forma que você vai bem. Se você fizer de outra forma que você vai se lascar, né? Enfim, são essas coisas. E assim, me parece muito, muito engraçado, né? Como algumas coisas foram adicionadas depois no filme, assim, que foram adicionadas no filme, que não tem nada a ver com a história original, que, sim, só empobreceram, sinceramente, foram escolhas, assim, péssimas, e em termos de narrativa, né? E que também fogem mais dessa ideia do herói. Parece mais uma ideia, assim, do tipo, eu, como, se eu participasse da Guerra de Troia, eu voltaria assim. Qual é o resultado? Basicamente é o mesmo que dizer que Odisseu voltou com estresse pós-traumático, né? Novamente, nenhum deus aparece no filme e a Atena que conversa com ele aparece mais como uma alucinação do que qualquer outra coisa. O que é muito triste, né? Então, assim, é um filme que empobreceu muito a visão acerca do... eu ia dizer fantástico, mas não é essa a palavra.
que nos empobrece muito em um nível simbólico, em um nível mitológico, e fica tudo naquela coisa meio junguiana, né, de que tudo é psique, tudo é psique, tudo é psique. E acaba que a gente ficou o quê? Com alguns cenarinhos, né, que pareciam ser montados, né, de papelão, né? As roupas muito bonitas, né, muitas vezes, e personagens tirados da sua motivação original, ficou uma coisa muito esquisita, né? E também da sua descendência, né? Da sua ascendência, descendência, enfim. E que é, assim, pontos cruciais dentro da narrativa épica. Então, é um épico tirado da forma épica e que empobrece bastante, porque nós estamos precisando desse tipo de narrativa, né, cada vez mais. Se existiu naquele tempo e isso deu certo por muito tempo, né, não vem ao caso aqui citar histórias em relação a isso, mas que o Ocidente por muito tempo estudou e, vamos dizer assim, absorveu essas obras, até dentro da própria igreja mesmo, né, tem uma razão de ser, né, tem uma razão para os épicos. E uma das que Platão vai nos colocar é que precisamos deles para formar pessoas que busquem a vocação heróica. E o herói é aquele que vai lutar contra os seus defeitos e fazer prevalecer as suas virtudes. Tá? Isso está colocado explicitamente por Platão na República, onde ele vai dizer o seguinte: apesar dos ardis de Ulisses, ele tinha um coração bom, né? Ele coloca isso quando ele está falando da coragem, né? Ou seja, a coragem como essa virtude que nos faz superar os medos, né? Justamente ele é um herói por isso, porque ele luta contra os seus medos e não se deixa abalar por isso. E o que a gente vê, na verdade, é um herói. Não tem herói. Um conto de heróis sem heróis, uma mitologia sem deuses. Tá faltando agora o quê? Mais um drama sem sofrimento, né? E uma comédia sem risadas. Esse é o próximo passo. Eu sei que esse tipo de debate, de colocação, não é muito comum, né? Quando a gente fala de filme. Geralmente as pessoas vão estar falando de cena por cena, que não sei o quê, e que qual ator fez qual coisa, e tal, tal, tal. Sinceramente, isso não me importa nem um pouco. Eu estou mais preocupado em olhar esse elemento geral e pensar de forma cultural, né? Por que nós expulsamos os heróis do nosso imaginário, né? E colocamos, no caso, né, ali do Odisseu, um cara comum, né, que tem umas informações privilegiadas, né? No fim das contas, é o que aconteceu. Enfim, vamos então pensando nisso, né? E eu já te convido aqui a participar do meu grupo de estudos, que vamos trabalhar a Odisseia, tá? Como obra inicial. O link vai ficar aqui na descrição. Valeu, até mais. Tchau, tchau.